pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Olha só, começou mais um episódio do podcast Comunica Aí. Seja bem-vindo, Daniel Sabadão. Muito obrigado, Rosênio. Muito obrigado você que está assistindo aí em casa, nesta manhã, tranquilinho, você que está acordando agora, ou você que está no consultório, ou você que está... No escritório? No escritório, Sábado também é dia de trabalho, não é isso? É verdade, tem gente que trabalha aí até meio-dia, até 2 horas da tarde, mas não importa. Se você também estiver ouvindo a gente no rádio, através do Spotify, ou se você estiver aí com a gente no canal do YouTube, sejam todos bem-vindos para mais um sábado, para ficar coladinho com a gente. Já preparou o café? Então eu queria pedir licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, não importa, mas eu queria pedir essa licença aqui porque hoje o podcast está demais. Hein, Dani? Olha, hoje nós vamos ter uma aula. Não sei, quem sabe, será? Vamos uma aula saber? de vida, de história de vida. Hoje de geografia a histórias. Do Tocantins. Quem sabe? Mas hoje o nosso convidado de honra é uma pessoa no qual eu tive a oportunidade de conhecer virtualmente. Presenciei ele em alguns eventos, Daniel, mas ainda não tive a oportunidade de conhecer a história e a essência desse cara. E eu tô curioso, já falei pra ele, eu quero saber quem é. Não pode falar o nome agora? Vamos falar daqui a pouco? Então, já senta aí, porque hoje vem história, viu? E vem uma história de pessoa experiente. E eu vou te dizer mais, é daqui do Tocantins, tá? Mas não é só daqui do Tocantins, não. Fiquei sabendo que já viajou aí para alguns estados aí fora. Então, senta comigo, porque nós iremos dar as boas-vindas para ele. Vou chamar de professor. Professor Júnior Gel, seja bem-vindo. Só voltou as palmas. Eu fiquei aqui na curiosidade, quem é essa pessoa? Seja muito bem-vindo ao podcast Comunica Aí. Muito obrigado, Rose, obrigado, Daniel. E espero que a gente possa aqui trocar um pouco de conhecimento, experiência e falar um pouco sobre a vida, né? Exatamente. Esse é um dos principais objetivos aqui, a gente conhecer um pouquinho desse cara, porque ele não é só profissional, gente. A gente falou professor aqui, mas para quem não conhece, ele também é deputado estadual, né? Aqui no estado do Tocantins, para você também que está assistindo aí de fora do estado do Tocantins, ele é um deputado e ele é um deputado muito bem reconhecido aqui no nosso estado, tá? E foi por isso que a gente trouxe ele aqui, para poder trazer e contar a história e a gente conhecer ele, porque se tem uma coisa que a gente gosta aqui é de história, e hoje a gente veio ouvir a história um pouquinho, né, Daniel? Porque assim, só um pouquinho, porque 1 hora é pouco, eu tô achando 1 hora pouca pra ele, porque assim, a gente falou professor Júnior Gel, mas hoje a gente quer conhecer o José Luiz Pereira Júnior. Quem que é ele, hein? Da onde que ele veio? Aonde que ele nasceu? E da onde que veio esse Júnior Gel? O gel é de geografia, da onde foi que surgiu isso aí? Eu queria que o senhor Passava muito gel no cabelo. E eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho dessa trajetória do senhor. Quem que é o Júnior Gel? Olha, não era gel de cabelo, porque cabeça desse tamanho, se fosse passar gel, era um tubo de gel por vez, ficava caro demais. Mas, professor Júnior Gel, é para relatar desde o princípio? Desde o princípio. Eu acredito que o senhor nasceu lá em Monte do Carmo, não é isso mesmo? Rapaz, muita gente fica na dúvida. Fica entre Monte do Carmo e Porto Nacional. Do Carmo Porto Nacional, o carro quebrou no caminho ou foi até Paraíba? Eu sou um de 7 filhos. Meus pais são natural de Porto Nacional. E quando eu nasci, meus pais moravam em Monte do Carmo. Minha família tem raiz em Monte do Carmo, em Porto Nacional, e também meus avós maternos foram pioneiros em Paraíso Tocantins. Só que, na época que nascemos, nós não tínhamos facilidade de acesso médico, em Monte do Carmo não tinha. Então, muitos dos carmelitanos, que depois de muito tempo eu vim descobrir, já professor, eu vim descobrir que o termo correto não é nem carmelitano, é carmelito. Então, a gente sempre fala carmelitano, mas quem nasce lá é carmelito. Mas muitos dos carmelitos, eles nasceram foi em Porto Nacional. E em Porto Nacional nascer, retornava para Monte do Carmo. E eu sou natural de Porto Nacional. Então, nasci em Porto, retornava para o Carmo, e quando tinha 6 anos de idade, meus pais, minha mãe queria mudar para Porto, porque meu irmão mais velho tinha terminado a 4ª série, hoje chama 5º ano, né? E em Monte do Carmo só tinha até 4ª série, naquela época. Caramba. E aí mamãe falou, não, vamos mudar para Porto, e papai dizia, não vamos não, muda, coloca ele para morar com os avós paternos em Porto Nacional, e minha mãe
pensava assim, rapaz, eu vou colocar meu filho com 10 anos de idade, morando longe de mim, por mais que seja com familiares, Sim. tem que estar no berço da mãe Verdade. ali para educar. Então, a mamãe falava para papai que ia, papai dizia que não, eu não sei quem mandava lá em casa, mas nós mudamos. Ah, fica a dica aí. Já sabe. Fica a dica, viu, Daniel? Mas aí a gente foi morar em Porto, papai foi para uma fazenda que o vovô tinha em Monte do Carmo, e quando ele retornou para Monte do Carmo, mamãe já tinha colocado a gente na traseira de um caminhão e fomos bater em Porto. Moramos algum tempo na casa de favor da tia-avó de minha mãe, que estava desocupada. Aí, papai, quando voltou, chegou lá em Porto, na casa do meu avô já sabia onde é que mamãe estava, que era o avô paterno. Foi para lá e ali a gente ficou. Ficou um tempinho no centro da cidade, depois a gente foi para a periferia de Porto, que meus pais trocaram um pedaço de terra que tinha nessa fazenda na periferia, que é conhecido com o nome de Lavandeira, né? O setor é Jardim Municipal, mas é popularmente denominado Lavandeira, que era uma periferia que muita gente tinha medo. Então eu até ficava orgulhoso, falava assim, não mexe comigo não, porque eu sou da Lavandeira. Da periferia. Mas era engraçado isso. E a gente, mamãe desde cedo procurou o Colégio das Irmãs lá em Porto, que é carinhosamente chamado Colégio das Freiras, né, das Irmãs, e era colégio conveniado com o Estado. E mamãe procurou a irmã Terezinha, na época, que era diretora, e foi procurar ela. Eu comento isso na sala de aula, até brincando com a situação. Que a mamãe chega lá na irmã Terezinha, com 7 crianças, e fala assim, irmã, meu sonho é fazer com que meus filhos estudem aqui. Porque essa escola aqui vai mudar a vida deles. E era o Colégio das Irmãs é o colégio que eu saiba mais antigo em funcionamento em todo o estado de Tocantins. Caraca. Ele é oriundo de 1904. Mas anterior a 1904, ele já existia através do trabalho das freiras dominicanas que já desenvolviam a educação no município, juntamente com os padres que vieram da região do sul da França. E a irmã Terezinha olhou para ela e falou assim, olha, Sônia, e ela, não, calma, irmã, mas eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula de um deles sequer. A irmã deve ter pensado assim, gente, quem é essa pobre, né? Que vai colocar 7 não tem dinheiro para pagar um. Aí a mamãe falou assim, olha, irmã, e essa mamãe relatando pra gente, depois a gente crescido, né? Falei, irmã, mas tem um lado positivo. Dos 7, só 4 tem idade para matricular, porque na época só matriculava com 7 anos de idade. Sim. Os outros 3 não têm 7 anos ainda, então vai vir na sequência. E eu tenho disposição de trabalhar aqui, sábado, domingo, feriado, tempo que for, para contrabalancear e ajudar para que meus filhos possam estudar. E a irmã Terezinha foi tão, sabe, sensível à situação, até hoje, graças a Deus, ela ainda está em vida, que ela foi e concedeu bolsa para todos nós. Caramba. Então, os 7 foram bolsistas naquela escola. Os 7 fizeram faculdade. Os 7 universidades públicas, federais. E de 7, 6 moram hoje em Palmas. E os 6 que moram em Palmas são concursados. A nossa vida é outra realidade. Para quem é portuense, conhece a Lavandeira, sabe o que era a Lavandeira. Sim. A Lavandeira não tinha asfalto, a Lavandeira não tinha muro entre as casas, era cerca de arame farpado que dividia os lotes dos vizinhos, entendeu? E a fama ali era muito ruim, até hoje tem resquícios da fama do setor, porque era gente que mexia com tráfico, era gente que mexia com roubo, era gente que mexia com tudo quanto é coisa errada. Então eu tenho amigos de infância que infelizmente se perderam, muitos amigos de infância, mas não deixaram de ser meus amigos. Eu tenho uma boa lembrança da época de infância que a gente era tudo, se divertia junto, entendeu? Depois que nós mudamos daquele setor, teve até um episódio que minha irmã caçula, já servidora do Banco do Brasil, concursada, ela indo a pé do Banco do Brasil para outra casa no outro setor, e ela viu uns rapazes vindo atrás de longe e ela resolveu entrar no comércio, numa rua ali do lado do Colégio das Irmãs, que é uma rua mais desabitada. E aí ela entrou, os rapazes passaram, ela olhou, já tinham virado a esquina, ela foi e seguiu. Quando ela estava chegando lá perto da esquina, os rapazes saíram para assaltar ela. E um dos rapazes era vizinho da Lavandeira. Gente. Morava ali grudado na nossa casa. Ela olhou para ele olhou para ela, não falaram nada, roubaram o que tinha que roubar, entendeu? E depois ela chegou em casa e relatou que o Bambam tinha feito isso. Mamãe, na mesma hora, foi lá bater na casa do Bambam. Eu já tô vendo aí que... E falou com ele assim, mas Bambam, você cresceu aqui do lado da gente, você brincava aqui no nosso quintal e vice-versa. Como é que você faz um negócio desse? Como é que você rouba minha filha desse jeito?
Aí ele olhou assim e ficou assim, não, mas é porque de longe eu não sabia que era ela. Coitado, quando foi ver, já tava em cima já. E quando já estava em cima, ficava feio para ele, porque ele não estava sozinho. Caraca, entendeu? Então ficou uma situação meio... e aí, como é que eu faço? Então, mas assim, eu não tenho, em momento nenhum, vergonha de dizer de onde eu sou, entendeu? De dizer as minhas origens, de dizer o que passamos, e nenhum de nós tem isso. Eu lembro de minha irmã, todo sábado, que é o caso de hoje, e eu tenho que ir lá para casa ainda. Todo sábado nós rezamos o terço na minha mãe. Os filhos se reúnem, levam os netos, né? Todo mundo está lá em mamãe. E minha irmã relatando uma situação dessa num dos sábados, que ela hoje, a outra irmã mais velha, ela é militar, tenente-coronel da Polícia Militar. Aí ela falando assim, olha, eu estava passando ali pela JK, com o motorista na viatura, fardada, e eu vi a irmã Teresia até hoje usa hábito de freira. Eu vi a irmã Teresia andando ali na calçada e eu, na mesma hora, pedi para o motorista encostar a viatura. Encostou a viatura do lado dela, eu desci, fui em direção à irmã Teresia, a irmã Teresia ficou meio assim, o que eu fiz? Acho que a irmã Teresia deve ter pensado, vai me dar uma colete. Você é com quase 90 anos. Mas o senhor reconheceu ela. Aí minha irmã comentando assim, que virou pra ela e falou assim, irmã Teresia, eu sou a Carmen, e a irmã Teresia meio assim, né? E ela, talvez a senhora não se lembre de quem sou eu. Crianças, né? Porque foram muitos que passaram na sua mão. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade que lhe vi aqui e lhe agradecer. Te dar um abraço de gratidão, porque a senhora mudou a nossa vida. E não foi só a nossa vida, a quantidade de vidas que a senhora deve ter mudado no tempo que a senhora está aqui na Terra, no tempo que a senhora teve a oportunidade de fazê-lo. E não mudou só a nossa e das pessoas que você ajudou diretamente, mas essas pessoas são tão gratas que, assim como nós, sempre que podemos, estamos tentando ajudar outras pessoas também a melhorar de vida. E sabe aquela frase assim, gentileza gera gentileza? Sim. Então você vai proporcionando a outras pessoas o que lhe proporcionaram lá atrás. E nossa vida é fruto disso. A nossa realidade é isso. E tem muita gente que pode ajudar, quer ajudar e às vezes não sabe como. Tem muita gente que infelizmente acende um pouco a situação, sai da vulnerabilidade, chega em um posto talvez um pouco mais confortável e vira as costas e tenta fingir ou esquecer de onde ele veio. Verdade. Entendeu? Como se apagasse da memória a sua origem. Não, hoje eu sou uma pessoa importante, então eu não tenho que me envolver com essas pessoas. Não sente mais a dor, não é? Exatamente. Não tá mais doendo em mim, então... A do outro é menor, né? A do outro é menor. Se você não tiver empatia, você não vai a lugar nenhum. São pessoas que não evoluem. E eu falo, evoluir não é só evoluir socialmente, mas evoluir espiritualmente. Sim. Entendeu? Você só consegue evoluir se você consegue oportunidade às pessoas. Eu costumo mencionar na sala de aula que, na realidade, é muito melhor você poder ajudar do que você ser ajudado. Então o aluno fica assim, professor, mas como assim? Eu pergunto assim, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que vai te trazer mais felicidade? É você ganhar uma casa de presente ou você poder doar uma casa de presente para sua mãe? Para uma pessoa que você queria, que você gosta, uma pessoa querida, uma pessoa que você fala assim, cara, essa pessoa merece. Então você vai ficar muito mais feliz de você poder oportunizar e não de você receber. Então é isso. Você tem que ter empatia, você tem que, tem que fazer pelo próximo sempre que você pode. Agora você não pode ir para o sacrifício. E tem muita gente que não entende isso, que o fato de você estar na política, as pessoas acham que é obrigação sua resolver o problema do outro. E não é, o seu problema você que tem que buscar resolver. Entendeu? Você não tem que colocar nas costas do outro uma responsabilidade que é sua. E tem uma relação que eu gosto de fazer, que quando você viaja de avião, graças a Deus, acho que eu viajei de avião, eu estava com 24 anos, é a primeira vez que eu entrei no avião, 25 anos. Mas quando você está no avião que vai iniciar ali, ele fala que se ocorrer algum acidente, alguma turbulência, você está com a criança do lado, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a máscara em si, para depois você ajudar o próximo. Então, da mesma forma, para você ajudar o outro, você tem que estar bem. É verdade. Você não tem que ir para o sacrifício para ajudar o outro, porque senão você morre. Então você tem que estar vivo, você tem que estar bem para você poder oportunizar a ajuda das pessoas ao seu redor. E tem que ser esse raciocínio, certo? Você não fala assim, eu tenho aqui o dinheiro de pagar o meu aluguel, mas é mais importante ajudar a pagar o aluguel do outro. Não, você tem que pagar o seu, porque senão você vai ser despejado. Então se organize, fique bem para você oportunizar o bem às pessoas ao seu redor.
E foi dessa forma que foi através do... Você falou que são 6 ou 7? Somos 7. São 7, né? E são 7 irmãos. E durante essa trajetória de vida de vocês tiveram essa oportunidade, né, da bolsa de estudar, e depois se formar numa universidade também pública. E foi isso também que, lá atrás, quando você falou que lá em Monte do Carmo só ia até a 4ª série, né? Então, foi essa necessidade lá na sua infância que te incentivou a querer ser professor para ajudar outras pessoas? Foi nada. Não. E o que te incentivou a querer ser professor? Olha, minha mãe e meus pais são professores. Ah, sim. Minha avó, professora. Mas assim, falar assim, Júnior, era sonho seu ser professor? Não, eu sempre fui assim muito desligado e às vezes não parece. Parece que eu sempre fui focado no que eu quero e não foi assim minha vida. Assim como muitos jovens terminam o ensino médio, ainda na dúvida sobre o que fazer. Quando eu terminei o ensino médio, eu estava nessa dúvida. Eu não sabia o que queria. E minha mãe, ela virou para mim e falou o seguinte, aqui no Tocantins só existia a Unitins, não existia o UFT ainda. A Unitins foi no período na década de 90 que virou fundação. E quando virou fundação, que o governo do estado transformou ela em fundação, ela começou a cobrar mensalidade. Quer dizer, aqui só existia uma universidade pública que deixou de ser gratuita. E imagine, meus pais morando lá na Lavandeira, passando dificuldade, com 7 filhos para criar, mamãe professora, papai às vezes com emprego incerto, como é que pagavam a faculdade ainda? Por mais barato que fosse ela em relação à particular, não tinha condição. Então mamãe falou assim, ou você passa ou você vai ficar bem aqui, arrumar um trabalho e alguma coisa nesse sentido. E aí eu tive a oportunidade de ir para Brasília, porque nós temos, aliás, parentes em Goiânia e parentes em Brasília. Irmãos do meu pai em Goiânia, irmãos de minha mãe em Brasília. E aí teve meu irmão mais velho foi fazer faculdade na UFG, fez agronomia, morando na casa de minha madrinha lá. O meu outra irmã minha, que hoje é militar, fez o UNB, morando no apartamento de minha tia, irmã de minha mãe. Eu fui para lá, morei 6 meses inicialmente em Sobradinho, que é na região área metropolitana de Brasília, né, dentro do DF, mas é uma cidade satélite. E depois eu consegui vaga no alojamento da UNB. Fiquei o restante do tempo morando no alojamento. Mas o que me fez decidir por geografia? Eu não sabia o que queria, mas eu gostava de geografia. Então, faltando 1 hora para fechar a inscrição, eu pensei, eu gosto de geografia. Entendeu? Mas não pensei no fato de vou ser professor. Tanto que a UNB naquela época, o vestibular não se fazia para licenciatura. Sim. Que para quem não é do meio, licenciatura, você entra para fazer licenciatura para ser professor. Uhum. Ou entra para fazer bacharel em geografia para ser geógrafo. E lá o vestibular era só para bacharel. Então eu fiz o vestibular para bacharel, passei e eu era tão desligado. Eu falo assim, Deus... As coisas foram acontecendo, né? Eu acho que... Eu acredito muito que Deus vai conduzir na nossa vida. Certo? Você tá ali e Deus fala, meu filho, vai por aqui, deixa de ser lerdo. E vai empurrando, abre a porta e te empurra para dentro. E eu estava no primeiro semestre de faculdade e vi uns colegas passando ali por mim no corredor e eu perguntei para eles, vocês estão indo para onde? Aí eu falei assim, nós estamos lá no IH, no Instituto de Humanas. Eu fazer o quê? Não, vamos pedir dupla habilitação. Eu, o que é isso? Não, para fazer bacharel e licenciatura junto, porque o UNB permite isso. Uhum. Aí eu falei, paga quanto? Não, é de graça. Eu, não, então eu vou também. Injeção na testa, meu amigo. Fiz minha solicitação, fiz bacharel e licenciatura na UNB. Ainda na faculdade eu comecei a lecionar em cursinho pré-vestibular em Brasília, certo? E nunca trabalhei como bacharel. Sou geógrafo de formação, nunca atuei como geógrafo e desde fim da década de 90 eu sou professor de geografia. Lecionando em pré-vestibular em Brasília, e lá eu comecei a trabalhar geografia e história do Distrito Federal, que via a necessidade, caía na prova da UNB, do PAS, certo? E depois queria retornar aqui para o Tocantins e já retornei para cá e acabei entrando também na Geografia e História do Tocantins. Eu pensei, rapaz, se eu trabalhava Geografia e História do DF e eu nem de lá sou, por que eu não posso fazer do Tocantins? É verdade. E assim fui começando aqui, trabalhando com Geografia e História do Estado, Geografia Geral, Atualidades e assim por diante. Geografia do Brasil. E foi cavando espaço. Então o sobrenome ele foi proposital? Ou ele aconteceu, o Júnior, o Gel, foi a ideia de alguém? Olha só,
Aí já é uma outra gente, história. eu via alguns professores famosos, né, lá em Brasília, povo conhecido, e eu ficava doido, assim, querendo ter a oportunidade de assistir a aula deles, que eu falava assim, cara, eu quero assistir a aula desses caras, porque eu quero saber como é que eles fazem, né, porque são caras que são bons, são renomados, os alunos falam muito bem, então eu queria conhecer, mas não tinha oportunidade. Como é que eu entro nesses cursinhos lá, caros, para assistir uma aula, e falar assim, não, eu só quero ser ouvinte? Não existe isso. Aí, quando estava vindo para cá, eu falei, olha, como eu vou começar lá, eu tenho que começar com um nome diferente. E que nome que eu coloco para mim? Que nome que eu coloco para mim? Aí eu pensei ainda no Cebolinha. Sabe Cebolinha da Turma da Mônica? Por causa da minha cabeça meio avantajada. Ai, meu Deus. Aí eu fico assim, mas não fiz nada de Cebolinha, não foi nada. Eu sei que quando eu comecei a lecionar aqui, eu retornei, na realidade, para o Tocantins a pedido da coordenadora do Colégio das Irmãs lá em Porto, topou comigo nas férias, falou, Júnior, vem, eu vim assumir aulas da quinta série, sexto ano, hoje, né? Até o terceiro ano, e fiquei lá de manhã e à noite eu vinha dar aula aqui em Palmas. Aí no ano seguinte, 2002, eu já só em Palmas, lecionando. Mas aí eu comecei a lecionar numa escola e em pouco tempo eu comprei uma bis de um tio meu, documentação atrasada. Meu Deus. Eu não tinha habilitação de moto, mas tudo bem, né? Eu comprei a bis para poder ficar me deslocando de uma escola para outra. E como cabeçona grande, né? Magrelinho na época, de cabeça grande, na bis, os alunos do Colégio Einstein, eles começaram eles me deram um apelido, mas na época foi de Bob. Você já viu é porque vocês não são dessa época. Você talvez do Fantástico Mundo de Bob? Sim. Na bicicletinha. Então, muita gente na época ficava me chamando e conhecido como Bob por causa do Fantástico Mundo de Bob. Meu Deus Aí do em céu. 2004, eu estava lecionando num cursinho preparatório para concurso aqui em Palmas, que era o jurídico. E aí o dono do jurídico, que é o professor Márcio Barcelos, é juiz, e eu falo com ele que ele é juiz por acaso, mas é professor de natureza mesmo. Aí o professor Barcelos, ele olhou no corredor do cursinho jurídico, ele foi e chamou assim, Júnior. Aí estava eu e outro professor também chamado Júnior, no corredor. Aí nós dois paramos e olhamos, né? Patrão chamando os dois. Aí ele olhou e falou assim, não, você é Júnior Batista, a partir de agora você é Júnior Gel. Aí ficou. Em 2004, o professor Barcelos me batizou de Júnior Gel. Caramba. Então, Júnior Gel veio do professor Márcio Barcelos. Barcelos, obrigado, viu? Oi. Tá vendo como Deus conduz a vida da gente? A gente tenta planejar uma coisa, o seu planejamento não sai, e na realidade ele vai conduzindo você, vai conduzindo a sua vida. E assim eu acredito. Caramba, Júnior Gel. De geografia, literalmente. Geografia. Posso Fica comer isso, aqui Daniel. do que delícia? Pode ficar à vontade, ó. Momento que delícia agora. Ele é cliente, viu, João? Já comprei demais, viu? Que delícia, excelente. Crocante. E é um dos parceiros que acreditou também nesse projeto, né? Era um sonho da gente ter um podcast, sendo que para esse sonho a gente precisa de parceiros também, né? Que acredite junto com a gente. E ele, quando a gente deu a ideia, falou que queria muito fazer esse podcast, ele falou, tô com vocês. E ele veio com a gente, hoje tá aí patrocinando os quitutes, os lanchinhos da tarde dos nossos entrevistados. Né, Dani? Que delícia. Com você. Aqui você faz a festa. Exatamente. Já fico merchan. Posso comentar uma coisa? Pode. Que na sala de aula eu comento com os alunos, que às vezes o aluno fica assim, eu tenho que passar, eu tenho que acontecer isso, eu tenho que... E eu falo, gente, fica tranquilo, faça só a sua parte. Entendeu? O resultado, às vezes, não depende só de você. Olha o que me aconteceu, que eu falo assim, que é Deus conduzindo nossa vida. Lá em Brasília, quando eu fazia a faculdade ainda, eu descendo ali no setor comercial sul, no início ali próximo ao Pátio Brasil Shopping, na W3. Aí descendo ali, eu vi uma fila enorme na época, devia ser ano 99 para 2000, mais ou menos. Eu vi uma fila enorme e pobre quando vê fila faz o quê? Rabo da fila, né? Opa, deve ter coisa boa ali. Eu fui pro rabo daquela fila e fui verificar o que é essa aí, o que é essa fila mesmo. E a pessoa falou assim, não, é o último dia de inscrição para o concurso do Corpo de Bombeiro DF. Porque na época, nem todo mundo tinha acesso à internet, computador em casa, Sim. Então eles fizeram um ponto de apoio ali para fazer a inscrição e imprimir o boleto para você pagar. Eu falei, cara, quanto que é? Aí me falaram o valor e meu olhinho cresceu, né? Meu Deus do céu, eu vou ficar rico. Fiz minha inscrição, paguei e fui fazer a prova escrita. Passei na prova escrita. No dia do TAF,
No dia do TAF, eu não entendi, porque eu nunca passei mal. Eu não sou de passar mal. E de consumir coisas assim, bebida alcoólica, não tinha nada a ver minha vida isso. E aí, eu amanheci vomitando. E eu fiquei assim, rapaz, o que está acontecendo comigo mesmo? No dia do TAF, eu aqui vomitando. Eu sei que deu uma pausa ali, tentei recuperar um pouquinho, já não dava mais tempo de eu pegar o ônibus para ir lá para o final das Açu, onde seria o TAF, né, na sede do Corpo Bombeiro. Ali eu peguei minhas economias, paguei um táxi e cheguei lá em cima da hora para fazer o TAF. Fiz o TAF e passei no TAF. Estava meio fraco, mas passei no TAF ainda. Caraca. A terceira etapa era o psicotécnico. Eu morava no alojamento da UNB, o psicotécnico era dentro da UNB. O que aconteceu? Cheguei atrasado. Ai, meu Deus. Cara, sabe o que é você estar ali a 50 metros do portão? Você está naquela vagareza, na lentidão do andar, você vê o pessoal lá, corre que o portão está fechando e você não conseguir correr? Até hoje eu tenho essa lembrança, eu não conseguia correr. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo ali, que eu não conseguia. Eu não conseguia correr. Acho que quando eu amanheci... Era algo que o senhor dessa vez o senhor queria, né? Eu queria, porque eu queria o dinheiro, né? Eu tava, cara, eu vou ficar rico, nunca de salário desse. Mas ali eu não consegui chegar lá. E meu pai, eu fico brincando assim com os alunos, rapaz, papai falava comigo daqui, eu escutava de lá, sem uso de telefone, era ele me xingando daqui, eu escutava ele lá, porque como é que você perde um negócio desse? Que isso? Será que foi algo psicológico? Sabe o que eu acho? Foi Deus. Foi, né? Que falou assim, meu filho, eu fiz você amanhecer vomitando para você não ir, você insiste ainda em correr atrás de um negócio desse. Seu projeto não é Brasília. Brasília para você é passageiro. Seu projeto é retornar para o Tocantins. E eu tinha vontade de retornar para o Tocantins. Só que se eu entro no Corpo de Bombeiro no DF, dificilmente eu viria para cá passear, mas dificilmente eu voltaria para viver aqui, certo? E eu acho que foi isso que foi conduzido na minha vida. Então, acabei retornando, sou concursado aqui, eu costumo falar na sala de aula que eu sou PF, muita gente não sabe que eu sou PF, professor federal, não tem nada a ver com polícia, né? Eu sou professor do Instituto Federal, concursado desde 2005, quando eu tomei posse, certo? E eu sou muito feliz com o que eu faço. É o que eu gosto de fazer, a sala de aula. Sou concursado no que eu gosto. Sou concursado federal, que tem uma remuneração mais interessante, é muito mais confortável de se trabalhar. Entendeu? E acabei construindo minha linda família aqui no Tocantins. Rapaz, perto de todo mundo, perto de mamãe, perto dos meus irmãos. Tudo de bom. Eu sou bem família mesmo, né? Caramba. Bem família. A gente tinha que continuar nessa parte do professor, né? Mas assim, já finalizando o nosso programa já... Caramba, a gente passou rápido. voando. Passou voando, gente. E eu ia até perguntar, a gente vai encerrar agora, a gente vai se despedir de vocês que estão assistindo a gente aí no canal 9.1 e a gente agradece, claro. Muito obrigado por ficar com a gente aí, tomando esse café, comendo aquele cuscuzinho com ovo, né, Daniel? Eita, meu Deus, um cuscuz com ovo, né? O senhor gosta, professor, de cuscuz com ovo? Quando tem, eu como tudo. Ele só não come quando não tem. Mas a gente vai se despedir de vocês aqui agora, mas tem muita coisa ainda pela frente. Ele nem falou, olha, carreira assim, política, eu preparei, como entrou. Olha, eu preparei tanta coisa, porque ele não caiu de paraquedas aqui no estado do Tocantins, não. Ele não veio de paraquedas lá de Brasília pra cá, não, viu? Ainda tem muita coisa. Então, pra você continuar com a gente, assistindo, acompanhando essa entrevista, você pode seguir lá no nosso canal do YouTube. Corre pra lá, porque nós estamos em tempo real. Agora, a entrevista vai dar continuidade no nosso canal do YouTube. Então, corre pra lá, pra vocês se assistirem com a gente e também pra acompanhar a entrevista do professor Júnior Joy, pra conhecer um pouquinho mais da vida dele. A gente vai se despedir do pessoal que tá aqui assistindo com a gente. E, né, Daniel? O podcast Comunica Aí vai ficando por aqui no SBT, canal 9.1. Mas a gente espera vocês no próximo sábado. Então, até o próximo sábado. No podcast Comunica Aí. E você que ficou com a gente aqui no nosso canal do YouTube, agora professor. O senhor fala muito de sala de aula, o senhor fala muito de experiência. Desde o início eu vejo que o senhor está falando bastante de experiência, que o senhor fala... Quando eu entro na sala de aula, eu falo com meus alunos, mas eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o principal desafio de ser um professor aqui no Brasil. Primeiro, você tem que entrar como professor querendo ser professor. E muita gente se frustra porque vê na educação a oportunidade de fazer uma faculdade que é mais fácil de entrar quando pública,
vê na educação a oportunidade de entrar no concurso, porque a quantidade de vagas é maior, a possibilidade de ingresso na estabilidade é maior, mas não se vê professor e nem na sala de aula. E aí já começa a frustração. Segundo, é em função do plano de carreira. Quer dizer, o plano de carreira está longe, mas longe de ter valorização por parte do poder público. Do que os gestores veem? E normalmente eu ouço eles falarem: mas se a gente aumentar R$100 para o professor, a conta final vai ser muito grande, porque são muitos professores. É diferente de você pegar um quadro de servidores. Vou dar um exemplo de um quadro que na realidade não tem concurso para isso, por isso eu vou dar um exemplo, para ninguém ficar chateado lá. Se o Instituto de Previdência de Palmas, o Prev Palmas, tivesse quadro próprio, você valorizar o Prev Palmas, supostamente, que lá tenha 50 servidores, certo? É muito mais barato o poder público dobrar o salário de 50 servidores do que dar R$100 para 5.000 servidores. Então, eles já colocam isso como empecilho para poder promover uma valorização devida. Da quantidade. Então, quem é de classes menores, menor quantidade, normalmente é mais valorizado. Quem é professor, normalmente cai no esquecimento. Mas num período eleitoral, tá todo mundo lá falando assim, porque eu valorizo a educação, eu vou investir na educação, eu vou, passou a eleição, eu ia. E assim fica. E aí perde até o gosto de quem quer ser professor, né? De quem está em sala de aula. É como o senhor falou, né? Essa desvalorização... Por conta dessa desvalorização, não falo só dos professores, mas eu falo também muito em questão que os tempos mudaram, né? Hoje em dia, os alunos não têm aquele respeito que tinha antigamente. Minha mãe, quando a gente saía para a escola, falou: você tem que respeitar, você tem que ver o professor como se você estivesse me vendo. Você tem que obedecer ao professor, tem que respeitar o professor como você estivesse me vendo. Então, vem aquela desvalorização salarial, né? E vem aquela desvalorização, muitas das vezes, dos próprios alunos, de não ter esse... Não ter esse respeito. E acaba que muito professor tem ficado doente, né, de sala de aula. Tem muito professor que tem criado pavor de querer retornar para a sala de aula. E o senhor, assim, antes da gente entrar um pouquinho na carreira política, né, da gente falar um pouquinho disso, eu queria que o senhor falasse também desse lado como professor. Qual que é a visão que o senhor tem, não só como professor, mas também como político? Qual que é a visão que o senhor tem em relação à educação aqui? Não, eu não vou falar só do nosso estado, né, mas eu vou falar a nível Brasil, porque o senhor, como deputado, tem conhecimento aí também em relação à educação dos outros estados afora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa visão e dessa desvalorização que tem acontecido com a classe dos professores. Olha, o problema da ausência de respeito que se tem é principalmente por causa dos pais. Sim. Você pega pai, né, que passa a mão na cabeça demais dos filhos, aí o filho acha que pode tudo, e inclusive na sala de aula desafiar e quem sabe até agredir os professores, que é também comum de se ver. Isso. Entendeu? Infelizmente. Quando você é concursado, te dá um pouco mais de autonomia para você falar assim: eu posso gerar determinado enfrentamento aqui porque eu sou concursado, não vou me demitir. Na rede privada você já fica com receio, certo? Que na rede privada, se eu não contornar aqui, se eu não me adaptar, se eu não for flexível aqui, eu posso ser demitido a qualquer tempo. Eu já me deparei em algumas situações, tanto na rede pública como na rede privada, que eu leciono nas duas áreas, de enfrentamentos. Eu tive uma situação na rede pública que a mãe chegou para mim, reunião de pais e mestres, né? Ficava o professor do lado de cá, na minha frente ficava duas cadeiras, do pai ou mãe e o filho, com a nota das provas, do boletim ali, para conversar com o professor. Eu me recordo claramente da situação dessa mãe, que chegou para mim, colocou a prova do filho na mesa e falou assim: professor, o que é isso? Aí a forma, a entonação de voz com que ela falou para mim, eu já não gostei. Aí eu olhei para ela e falei assim: mãe, é uma prova. Ela: professor, isso aqui. Uai, mãe, eu tô vendo aí, é um 2. Professor, e o que explica isso? Aí eu já comecei a zangar. Aí eu falei assim: mãe, deixa eu pontuar uma coisa para a senhora. Diferente da senhora, eu fiz o papel que a senhora não fez. Entendeu? Tirou 2 na prova, a senhora tem que perguntar para o seu filho. Quem respondeu a prova foi ele, eu só fiz as questões. Segundo passo aqui é que a senhora não perguntou para o seu filho o que aconteceu. E eu perguntei, porque seu filho é um bom aluno. E eu fui atrás dele: o que aconteceu que você tirou essa nota? Não, professor, é porque tinha muitas provas, eu estava precisando de mais nota em outra matéria e eu priorizei outra matéria. A senhora perguntou para o seu filho? Então, por favor, me faça um papelão desse aqui não. Agora, se a senhora está insatisfeita com o atendimento que teve comigo, fique à vontade em procurar a coordenação. E peça para me demitir.
Mas eu vou dizer para a senhora só uma coisa, eu sou concursado. Fica a dica. Eu sou concursado, não vou me demitir não. Então o tratamento que a senhora tem que dar com os professores aqui não é esse. Tem que vir com respeito. Entendeu? Assim como a senhora é uma profissional e no seu local de trabalho a senhora quer ser respeitada, a senhora tem que vir aqui e tem que respeitar também. Entendeu? E seu filho é muito bom aluno para a senhora ter esse tipo de atitude aqui na frente dele. Aí a mulher já ficou... Jogou as pedras que veio tudinho, tudo fora. Não, mas agora na rede privada, eu me deparei com uma aluna que virou para mim e falou assim, professor, você tem que me respeitar, porque aqui quem paga seu salário sou eu. Ah, não. Eu olhei para ela e falei assim, olha, desculpa aí, mãe, não é só você não. E na realidade nem você paga, quem paga são seus pais. Que trabalho entendeu? você tem. E aí, vamos calcular aqui quantidade de alunos que tem na escola, você vê que o que seus pais pagam é só um pedacinho do meu salário. Porque se dividir pela quantidade de aluno, mas fica tranquila. Pede para os seus pais virem aqui na escola. Agora, por que eu falei isso? Porque eu também tinha renda no concurso. Se a escola me demite, eu tenho de onde tirar. Entendeu? Mas eu tinha certeza que a escola não iria me demitir por causa de uma aluna que está falando um negócio desse para mim. Isso, para ver a situação de um professor, né? Ele fica refém, né? Ele fica refém. E é muito comum ficar refém. Isso quando vem esses alunos hoje que já são tudo marombado, tudo grande, e vem para o enfrentamento físico, que também ocorre. Mas o que eu aprendi ao longo do tempo? Você não tem que gerar enfrentamento. Com o tempo você vai ganhando maturidade. Sempre você tem aquele aluno que quer ser o legalzinho da turma, quer ser o cara que influencia, quer ser o fortinho da turma. É você tentar, na medida do possível, pegar esse tipo de menino e trazer para si. Traz ele para o seu lado. Coloca ele como seu parceiro. Coloca ele para te ajudar no decorrer da aula. Vai inserindo ele. Que aí ele vai... falando assim, rapaz, eu posso aparecer mais se eu estiver do lado do professor aqui. Aí você vai ganhando um aluno e aí você resolve o problema. Mas nem sempre isso dá certo. Você tem que saber lidar. E muitos professores não conseguem lidar com isso. Às vezes porque primeiro não está muito satisfeito com a sala de aula, segundo ainda enfrenta esse tipo de problema. Como eu sempre fui satisfeito com a sala de aula, nem sempre com o salário, mas com a sala de aula eu sempre fui. Então a gente vai contornando, vai levando. Faz parte. Toda profissão que você vier a desenvolver tem ônus e bônus. Todas elas. Você tem que saber lidar com isso. Entendeu? Porque senão você acaba entrando em depressão em qualquer coisa que você vai fazer. E eu aprendi desde o princípio, desde a época da lavandeira, as dificuldades que a gente passava, que a gente tem que enfrentar os problemas. Entendeu? E sempre de cabeça erguida. E são muitos os problemas que se enfrentam, principalmente quando você vem de baixo. Entendeu? Quando você sai de uma situação que não é a mais confortável. A gente brincava, teve uma cena na época lá em casa, que primeiro que nós não tínhamos pão francês para comer em casa. Então mamãe fazia, eu sempre ia no supermercado muito com mamãe para comprar, na época se comprava muito uma vez por mês, né, que inflação galopante. A mamãe comprava muito polvilho, araruta, que era para fazer as roscas em casa e colocava naquelas latas de alumínio cheias de rosca que era para durar durante o mês. E teve uma vez que meu tio, vindo de Gurupi, irmão de minha mãe, veio de Gurupi e esqueceu um saco de pão lá em casa, que ele vinha para Palmas, né? Passou lá em Porto, esqueceu o saco de pão. Rapaz, quando ele saiu, que chegou na altura da esquina, a gente avançou nos pães e sabe aquela vontade, meu Deus, que ele não tem para comer. Passou poucos minutos, ele chegou lá, eu esqueci os pães. Nossa senhora, cadê a cara? Mas vocês já tinham comido? Eu já tinha, não faltou um farelinho no pão. Só esperou ele fechar a porta, aproveitar a oportunidade. Saiu, a gente correu para pegar o pão. Eu achava que era nosso. E agora, gente, para finalizar um pouco dessa história do senhor, que é desse lado profissional do professor, que é encantador em saber que com o decorrer do tempo o senhor se apaixonou não só pela essa questão financeira, mas pelo lado de cuidar, de ensinar outros alunos. Né? Se encontrou literalmente, né? Nessa área que é ser professor. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem passa muita dificuldade em sala de aula, são os professores da atualidade, né? E que nem o senhor falou, tem muitos deles que não estão sabendo lidar com essas situações, acabam pedindo afastamento, né? Por muitas das vezes entra em depressão, crises de ansiedade. Isso, a gente que trabalha na comunicação, a gente acompanha muito isso, né? Nos noticiários. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem ainda não se encontrou, ou até mesmo aqueles que estão passando esse tipo de situação como professor. Olha, eu diria principalmente para os professores das crianças menores, porque são essas crianças que vão crescer, certo? Que venham a educar essas crianças para que sejam respeitosos com todo mundo, que tenham respeito como se fossem aos seus pais
E se porventura, numa família às vezes desestruturada, que falta muito respeito por causa da situação em que vive, que ele passe a ter o respeito para ele ser alguém na vida, para ele poder crescer na vida. Então, quando nós começamos a educar as crianças, ainda nas séries iniciais, certo? Que elas vão evoluindo para o ensino fundamental fase 2, que vai chegando no ensino médio, elas já vão chegar com outra mentalidade, com outro respeito, mesmo que não tenham tido essa educação como deveria dentro de casa. Então, são esses professores da fase inicial que vão mudando a realidade das crianças, dos adolescentes no futuro. E para aqueles professores que se encontram no ensino médio, tem muitos que olham e falam assim, professor, você fala isso porque você não pegou a escola de tal periferia. Entendeu? Onde a situação é muito mais difícil. Eu entendo isso, eu vim dessa periferia. Entendeu? Eu sei o que é esse nível de aluno que você faz o apontamento. Mas você também não pode desistir. É verdade. Você não pode desistir. Quer dizer, até quando você vai ficar desistindo de todo obstáculo que aparece na sua frente? Então, tente contornar a situação. Tente trazer ele. Tente saber viver no meio em que você se encontra ali e tentar superar. O aluno é passageiro, você não. O aluno está ali 1 ano, talvez 2 ou 3. Você vai estar ali por um período muito maior de tempo. Então, a gente tem que ter isso na consciência, sabe? Tem que saber conviver com os problemas que se encontram ali, por piores que ou mais constrangedores que se encontrem. Tenta abraçar, tenta trazer com os outros professores a situação, verificar de que forma um outro professor que não enfrenta o mesmo problema contigo na mesma sala de aula, de que forma que o outro professor fez. Troca experiência, entendeu? E tenta ver como é que você faz para superar o desafio encontrado. É isso aí, é o professor Júnior Gel. E assim, vocês conheceram um pouco, porque eu falo que 1 hora que é muito pouco pra gente relatar tudo que a gente queria. E assim, a gente ia a fundo de tudo aquilo que a gente queria, mas a gente também, além de conhecer esse lado professor, o filho da Dona Sônia, é Dona Sônia, né? Dona Sônia. Dona Soninha. Linda mamãe. Pois é, e a gente queria conhecer um pouquinho esse lado político, né, Daniel? Da onde foi que começou toda essa trajetória política do senhor? O início de tudo aí da política. Tudo está relacionado com a educação. Sim. Eu leciono aqui em Palmas, desde o início, de norte a sul. Da região norte de Palmas à região sul. E leciono em tudo quanto é lugar. Então eu lecionava sábado, domingo, feriado, manhã, tarde e noite. Eu tinha época que eu estava com 80, 90, mais de 90 horas semanais. E o fluxo de alunos sempre foi muito grande comigo. De preparatório para concurso, salas gigantes, pré-vestibular, salas muito grandes, ensino médio. Então era um fluxo muito grande de aluno que passava, era muita gente. E aí onde eu ia, eu topava com gente conhecida. Sempre eu topava com muita gente que vinha conversar, abraçar, trocar conversa fora. E eu lembro que algumas pessoas que saíam comigo à noite, amigos, falavam assim, Júnior, por que você não se candidata? Você conhece muita gente. Eu, que candidatar? Candidatar aqui? Não, é verdade. Não, isso aí, longe de mim, isso não tem nada a ver comigo, não. Isso aí não é meu negócio, é sala de aula. Eu lembro que até meu afilhado, hoje já está com 15 anos, e eu não tinha filhos ainda, né? Levava ele e minha sobrinha, a irmã dele, um pouco mais velha, para o shopping. E no shopping, era sempre cumprimentando um em outro, e ele olhava para mim e falava assim, Dindo, você conhece muito mais gente do que meus pais. Eu sei que nessa situação a pessoa já falava, mas eu não tinha interesse nenhum com política. Mas teve um determinado momento que eu estava indo de uma escola para outra, de moto, e eu tinha 1 hora de intervalo, e eu, do nada, quando eu digo que é Deus na sua vida, né? Do nada, eu resolvi, passando em frente à Câmara Municipal que ficava na Teutônio, eu resolvi encostar a moto ali. Não sabia nem o horário que funcionava, nem se estava aberto. Não sei se era uma terça-feira de manhã, não lembro agora. Eu sei que eu encostei a moto. E estava aberto, eu entrei. Quando eu entrei, estava tendo sessão. E aí eu comecei a assistir. E o pouco que eu vi ali, eu vi 2 vereadores. Até a legislatura passada, um deles estava com mandato. 2 vereadores esbravejando um com o outro. Um na tribuna, o outro embaixo, xingando um ao outro, apontando o dedo e jogando ameaças, que eu saí dali transtornado. Eu fiquei assim, caramba, o que é isso? Isso aqui não me representa, não é isso que me representa, não é isso que eu espero dos meus representantes. Acho que não é que aquilo era corriqueiro, mas eu peguei justo o dia que para mim virou a chave. Acho que Deus até mexeu com eles, vou fazer esses 2 brigar, que é pro Júnior entender que o negócio dele é aqui. E eu saí dali com o sentimento de que eu podia fazer diferente,
que aquilo não me representava e eu esperava que pudesse ser feito de forma diferente. E fui procurar saber como é que fazia para filiar no partido, quanto tempo era necessário para se filiar antes, era 2011 essa cena que eu presenciei. Procurei um partido, conversei com o presidente do partido na época e perguntei para ele, eu tenho garantia sua de ser candidato a vereador pelo seu partido? E ele virou para mim e falou assim, não, então é aqui que eu vou filiar. Porque eu gosto de gente que não mente para mim. Então é aqui que eu vou filiar. Se for para ser candidato, Deus vai permitir. Se não for também, paciência. Não tem apego a essas coisas. E me filiei. Quando foi para escolher os candidatos, nosso partido, na época era PSB, e juntou na época permitia coligação, coligou com o PT, que tinha 2 vereadores de mandato. E eu não entendia muito bem, eu sei que os nossos pré-candidatos do PSB ficaram tudo zangados, porque a gente ia virar escada para os vereadores de mandato, e eu vendo aquilo, sem entender direito, os vereadores do PSB foram na casa da pré-candidata prefeita, pressionar ela, porque não aceitava aquilo, e ela virou, na época, a deputada Luana Ribeiro, ela virou e falou assim, gente, calma, desarma. Ela foi muito, receptiva, que eu não a conhecia pessoalmente. E ela falou assim, deixa eu fazer um cálculo aqui com vocês. Para tirar voto e ser eleito, tem que ter uma soma de voto. Vocês, vamos ver quantos votos vocês conseguem tirar. Aí ela foi apontando um dos pré-candidatos que estavam lá naquele momento do PSB. Você, fulano de tal, quantos votos você acha que você tem? 400, 300, 500, 600. Eu lembro que na época, quem falou que tinha mais até o momento era o Marilon Barbosa, que estava também no PSB. Uhum. E ele falou assim, 800. Aí eu era o penúltimo a ser perguntado e ela não me conhecia. Ela perguntou, você, como é seu nome? Eu falei, professor Júnior Gel. Aí ela, quantos votos, professor? Você acha que vai tirar? E eu falei assim, 2.000. Quando eu falei 2.000, todo mundo ficava, exatamente, rindo da minha cara. Ficava rindo da minha cara. Visionário, esse homem é visionário. Aí começaram a rir da minha cara e falaram, o quê? Aí um dos pré-candidatos falou assim, oxe, 2.000? Aí eu perguntei para ele assim, e eu sério ali, né? Eu perguntei, quantos votos são necessários para ser eleito vereador em Palmas? E ele, uns 2.000. E eu, pois é, eu tô aqui para ser eleito. Eu não tô aqui para brincar de ser candidato. Caraca. Aí, desde aquela reunião, até o dia da apuração do voto, até a apuração ocorrer, quando eles me viram, falaram assim, olha lá o candidato dos 10.000 votos. Eu era motivo de piada no meio. Uhum. Eu sei que quando saiu o resultado da eleição, eu tirei 1.789 votos. Caramba. Eu errei por 10%. Entendeu? Eu estava dentro da margem de erro, né? Por 10%. Sim. E acabei sendo o 8º mais votado de Palmas. Caraca. Naquela eleição, eu não subi em nenhum palanque para discursar, eu não tive um cabo eleitoral pago, eu não dei 1 litro de combustível, eu não fiz nada da política tradicional. Eu precisava fazer com que meus alunos soubessem que eu era candidato. E assim eu fui na reta final para a porta de escolas, faculdades e cursinhos, que é onde me conheciam. E eu fui tentando passar e os meus alunos foram vestindo minha camisa, movimentando o Facebook na época e pedindo o santinho para eles entregarem para os seus familiares, para os vizinhos, e foram movimentando. Meus alunos literalmente fizeram a minha eleição acontecer. Caramba. Eles fizeram a minha eleição. E eu sou muito grato a eles que vestiram minha camisa e acreditaram. Aí perguntam assim, Júnior, como é que você faz para ser independente? Não, eu não prometi emprego para ninguém. A minha função enquanto político não é dar emprego para ninguém, não é minha função. Eu fui eleito para fazer aquilo que eu gostaria que fizesse por mim enquanto cidadão. E eu procuro fazer isso. A minha visão de política é diferente da grande maioria, porque muitos vereadores ou deputados, para eles serem eleitos, eles prometem. E promete muito emprego, que é o que muita gente quer, porque muita gente precisa. Só que para você gerar emprego, você tem que gerar emprego no executivo. E aí para você arrumar emprego no executivo, você fica de rabo preso com o executivo. Quer dizer, como é que você vai fiscalizar quem está oportunizando emprego para os seus? Agora, eu não tenho e nunca tive nenhuma pessoa empregada no executivo. Eu não tenho nenhuma indicação. Eu não trabalho assim. Entendeu? Quando fala assim, Júnior, será que você... Não, eu não trabalho dessa forma. Não trabalho dessa forma. Entendeu? E os deputados ficam assim, rapaz, e como é que faz? Como é que você faz desse jeito? Eu estou fazendo. O jeito de vocês, eu não condeno a forma como vocês fazem, porque dá certo, tanto é que vocês estão eleitos.
Entendeu? Cada um tem sua forma de fazer política. Eu faço a minha. Eu acho que a minha é certa, você acha que é a sua. Eu respeito a sua. Só espero que também respeite a minha forma de trabalhar. E assim a gente vai conduzindo. Eu tento conduzir de forma respeitosa com todos os deputados. Tenho uma relação muito bacana com eles. Tive uma relação muito produtiva com os vereadores quando estive durante os 2 mandatos que estive vereador aqui em Palmas. E tenho amizade com muitos deles até hoje. Com todos que trabalharam comigo, quando encontro, dá um abraço, cumprimenta e tenho uma relação muito positiva. Eu não sou sabe, gerar desentendimento. Eu não sou de brigar por brigar, querer... Não tem nada a ver comigo. O meu problema não é com o vereador. Eu tenho que fiscalizar executivo, não é legislativo. É a minha função. E assim eu venho fazendo. E tá dando certo, graças a Deus. Os alunos continuam acreditando, graças a Deus. E é importante, né, os alunos ter o senhor como referência de muito tempo. Eu acredito que desde 2011 já tem alunos que foram da sua época formados, né, da faculdade, que cursam hoje em pré-vestibular. Mas se eles não tivessem o senhor como referência, se o senhor também não tivesse sido um bom professor, eles também não teriam vestido a camisa. Tá Isso vendo, é um sinal. professores? Entendam. Não reprovem seus alunos. Não é bem assim também, né? Brincando. Mas é importante, sim, você ser referência também em sala de aula justamente por isso. Não foi à toa, porque um aluno que não gostasse do senhor, né, se o senhor não fosse uma referência como professor, eles não iriam vestir a camisa e muito menos iriam entregar santinho e iriam indicar, não, volta nele. Não, porque até mesmo teria uma promessa, né, porque eles eram aluno, como o senhor falou, né. Mas a gente tem um quadro aqui, né, Daniel? Um quadro que a gente costuma trazer, a pessoa fala, o senhor falou muito da Dona Sônia, né? O senhor também falou muito da época que o senhor tinha uma cabeça um pouco grande na adolescência, numa fase. E a gente costuma trazer essas figurinhas dessa época. E a gente tem algumas fotinhas e eu queria que o senhor falasse um pouquinho do significado dessas fotinhas aí pra gente. Primeiro essa, eu já procurei saber quem que é. Eu acho que é. Quem? Eu acho que é esse maiorzão aqui comprido. Eu acho. Quem sabe? Ficou na... Já tentei procurar, já mexi. Falei, gente, mas quem será? Assim, ou pode ser aquele que tá chupando uma manga, não sei se eu acho, eu voto nesse aqui. Eu voto no magrinho alto. Quem que é? Revela pra gente. Não, nesse aqui? Nesse outro. Branquinho. Bom, meu irmão já brigou demais comigo. Júnior, como é que você joga uma foto dessa na rede social? Acabando com a nossa reputação. Mas isso mostra que o tempo é generoso, né? Foi generoso. Essa foto tem em Monte do Carmo? Essa foto tem em Monte do Carmo. Em Monte do Carmo. Aliás, minto. Essa foto aí eu acho que foi em Paraíso. Não foi em Monte do Carmo, não. Foi em Paraíso. Foi em Paraíso porque aí tem uma prima minha e a gente encontrava com ela, era lá em Paraíso. Meus avós foram para Paraíso em 1964, e as nossas férias eram lá em Paraíso. Entendeu? E essa foto foi lá. Aí tem alguns dos meus irmãos e uma prima. Mas eu sou flamenguista desde criancinha. Não, mas não tinha nada de cabeça grande aí. Um menino, né? É porque tá com o cabelo, ó. Tá a camisa né? tá ajudando. Quem é esse outro magrinho aqui, ó? E ele vai zangar comigo. Ele vai... Por quê? Ele vai... ele não quer falar. São meus 2 irmãos mais velhos aí. Os 2 mais velhos. Qual que é a prima? A prima é a de branco. Essa, em pé. Aquela em pé. Os outros são Os irmãos? outros são todos irmãos. Aqui é minha irmã, que hoje é militar. Ali é sentadinha minha irmã, que é do Banco do Brasil. E aqui meu irmão caçula, que é da Guarda Metropolitana. Então tá faltando um aí, né? São 7? Tá faltando uma. Tá falando um. Agora, uma curiosidade. Você falou que teve a sua irmã que sofreu um assalto, né? Lá em Porto. É essa que é militar hoje, não, né? Não, é a que tá sentadinha ali no meio. É a que é do Banco do Brasil. Ah, tá. A militar sendo assaltada. Né? O jogo virou. Né? Vou entrar na polícia e vou revoltar. É isso aí. Mas agora tem uma outra foto também, que é quando você passou no vestibular. É essa foto? Tá vendo aí o cabeção? Agora você entendeu, né? Agora, sabe com quem eu esqueci? Eu não vou... Jacques Leclerc. Já ouviu falar daquele personagem que tinha uma novela na Globo? Eu pensava que era você que tinha tirado uma foto com ele. Você acredita? Eu achei muito parecida. Mas esse aí foi um trote, que fizeram? Esse aí foi trote quando eu passei na UNB. E foi no mês de julho. E julho eu tinha praia de Rio lá em Porto, né? Que ficava na ilha.
Praia Porto Real, que era uma ilha, e a gente atravessou para lá e saíram me puxando na corda. Aqui é um amigo meu, que é o Isaac, hoje, doutor Isaac Adriano, que é anestesista, mora lá no Amazonas. E ali, por coincidência, meu amigo cortado é o Fred, que a gente chamava de Fred Cabeção, que tem minha cabeça grande, mas dele também acompanha, Não né? coube na foto. Não, hoje, por coincidência, ele mora na mesma quadra que eu, aqui em Palmas. Que Caramba, bacana. legal. Agora tem uma outra também. Essa é qual, Dani? Que a gente queria que você falasse. Ah, da dona Soninha. Essa a gente queria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente falou dela, mas a gente falou bem pouco da dona Sônia, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que essa mulher representa para o senhor. Guerreira, na verdade, de criar esse tanto de filho. Né? Uma mulher autêntica aí que foi atrás da freira arrumar 7 vagas e hoje tem 7 filhos formados. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que ela representa hoje na sua vida. Ah, Acabou com o professor, com o deputado, acabou com todo mundo agora. não, mamãe é... Ai, meu Deus do céu. Bem simples. Mamãe é tudo pra gente. Mamãe sempre foi muito guerreira, sempre quis o melhor pra nós, sempre enfrentou muita coisa. Mas muita coisa por nós. Sabe quando você tem muitos filhos? Papai ele tinha um problema que era com alcoolismo e foram diversos obstáculos por causa disso dentro de casa. E nós somos 7 porque mamãe acabou adotando uma afilhada que não tem vínculo sanguíneo, mas que foi criada conosco, que é a nossa irmã. E muita gente, ela sempre muito criticada, porque não tinha condição de sustentar 6 e estava adotando mais uma. Entendeu? E sempre criticada por ter tantos filhos. Sempre criticada porque não vinha de uma família nobre, porque, sabe, passava dificuldade, porque não tinha formação, assim como papai também não teve. Teve oportunidade, mas não teve formação por causa da boemia, né? Do álcool. E mamãe enfrentou muita coisa para que nós pudéssemos crescer. E inclusive uma depressão que ela passou, e a gente veio descobrir isso depois, muito depois, quando a gente já era crescido. Que o sonho dela, quando a gente já estava na faculdade, mamãe foi fazer História em Porto Nacional. E se formou em História, ela era professora de magistério, que é quando você não conclui, fez o ensino médio de magistério, né? E dava aula por causa disso. Mas ela foi fazer o sonho dela depois que ela já estava aposentada, que era a faculdade de psicologia. Aqui em Palmas a gente já tinha, boa parte de nós já tinha mudado para Palmas, eu estava morando aqui, e a gente foi conversar com a mamãe um dia e falou: mãe, a senhora aposentada, com alguns netos, ela durante o dia ficando com eles, mas a gente sentia que ela estava triste. E fomos conversar com ela, e ela falando que a vida dela sempre foi muito ativa, não era aquilo que ela queria, por mais que ela gostasse de ficar com os netos. E uma vez falou: não, mãe, mas o sonho da senhora não era fazer psicologia? A senhora não queria fazer psicologia? E ela falou: queria. E pois nós fizemos a inscrição do vestibular. Caraca. Que era na Ubra, e a Ubra ela oportunizava 50% de desconto para maiores de 50 anos. Olha que lindo. Então a senhora só precisa passar. E ela passou e se formou em psicologia aos 63 anos de idade. Caraca. E se realizou, cara. Se realizou. Ela, quando se formou, ela quis atender lá em Monte do Carmo. Já estava morando aqui. Gente. E aí ela saía com o papai toda segunda-feira daqui, ficava em Monte do Carmo até quinta-feira à tarde, e à tarde ela voltava para Palmas. E papai ficava muito no pé dela: mas o que você está fazendo isso lá em Monte do Carmo? Acho que pagava R$ 1.300 por mês. Por que você está indo para lá? Não paga nem os custos de ficar indo e voltando, e o aluguel que ainda pagava de uma casa lá. E ela falava: não, eu quero atender as pessoas em Monte do Carmo. Porque em Monte do Carmo não tinha. Quem é que ia para lá trabalhar como psicólogo pelo município recebendo R$ 1.000 e poucos, que era pouquinha coisa acima de um salário mínimo. Gente, que E assim ela ficou alguns anos lá, trabalhando como psicóloga, até que a idade já avançando, e ela e papai idosos, aí falou: não, vamos parar porque não dá mais para ficar pegando a estrada.
E aí ela voltou para cá e aqui ela continuou atendendo algumas pessoas que vinham de Monte do Carmo para cá para ser atendido por ela voluntariamente. E ela continua atendendo as pessoas em casa e hoje ela atende voluntariamente dentro de algumas paróquias. Olha que linda. E terapia coletiva, eu acho que é assim que ela chama, né? Que aí as pessoas que frequentam a paróquia, ela conversou com o padre, quem precisasse, ela ia para a paróquia e ia atender essas pessoas e está fazendo isso. Em algumas paróquias dedica parte do tempo dela, participa do movimento de mães que oram pelos filhos e muito ativa. E mamãe, nossa, mamãe é inspiração para todos nós. Caraca, e E uma ela sempre inspiração. se sacrificou, né? Literalmente. Ela se sacrificou pelos filhos, ela sacrificou o bom que ela teve em vida ainda para realizar aquilo que ela realmente queria, né? Não, Os e o desejos fato dela. de voltar para Monte do Carmo para poder querer ajudar outras pessoas na idade que ela tem, isso mostra que não existe idade para você existe poder idade, não realizar tem um sonho. limites. Exatamente. E voltar para Monte do Carmo e se sacrificar literalmente pelo próximo não tem preço. Dona Sônia, a senhora já Monte do ganhou Carmo uma é fã. bom. Não, a gente não fala, eu não falo assim pelo lugar, mas pela idade também, pela distância, literalmente pelo sacrifício do trajeto, né? Dona Sônia já ganhou uma fã aqui, linda, maravilhosa. A gente tem que fazer um outro podcast para Com a falar Dona Sônia. 1 hora da Dona Sônia. E tem que trazer ela, na verdade, aqui, viu? E agora essa outra foto é de uma galerinha, uma turminha linda, linda, linda. Gente, é uma foto apaixonante, essa fotinha. Rapaz. E eu queria que o senhor falasse o que representa família hoje pra você. Aí mais Isso é uma hora. apelativo. Olha, meu sonho, era ser pai. É sonho de vida. Não é concurso público, tem nada a ver com política. Meu sonho era ser pai. E meu pai, ele teve 6 filhos dele, né? E a 7ª que foi adotada, afilhada. Mas meu pai, ele tinha um problema genético que é varicocele. Inclusive, você já tem filhos? Tem. Tem? Eu já ia te dar um alerta. Porque boa parte dos brasileiros tem varicocele. Alguns desenvolvem a ponto de perda de fertilidade e outros não. E o que ocorre? Papai teve 6 filhos, mas porque ele teve 6 filhos antes dos 30 anos. Foi tudo na carreirinha. É 1 ano e meio de diferença de idade de um para o outro lá em casa. E nós começamos a ter filhos mais tarde. Então, quando foi para pensar em ter filho, eu já estava com a varicocele adiantada, e meus irmãos também, e não tinha condição de ter filho naturalmente. Caraca. Então, todos nós passamos por cirurgia lá em casa, e a cirurgia não deu certo. E na época, alguns anos atrás, quase 6 anos atrás, montou uma clínica de fertilidade aqui em Palmas, chamada Gerari. E a Gerari, quando montou, a gente foi, eu e minha esposa fomos atrás para ver com eles quanto que era, e não é um procedimento barato. Existe a inseminação, existe a fertilização in vitro. Inseminação é quando a situação não é tão grave, fertilização é quando é muito grave. E no meu caso só cabia fertilização in vitro, porque quantidade e qualidade eram muito reduzidos. E eu fiquei meses ali na Gerari insistindo com eles que a forma de pagamento deles não era a forma que eu conseguia pagar. E insistindo, pelo amor de Deus, gente, vamos parcelar isso aí. Eu acho que eles estavam no início e precisavam capitalizar também e não facilitava no processo de pagamento. Eu sei que eu fiquei pelo menos 6 meses insistindo, até que eles resolveram amenizar e fazer o parcelamento para mim. Não sei se abriu para todo mundo. E quando eles fizeram isso, eu falei, não, mas se é para fazer para mim, faz do jeito que eu posso. Do jeito que vocês estão colocando também não me serve, não. E acabou que deu certo da gente organizar. Quando foi para verificar as possibilidades, eu lembro da médica falando assim, olha, eu vou falar no português claro para entender. Você teve somente 2 espermatozoides. Um mais ou menos e outro ruinzinho. Cara. Entendeu, professor? Claríssimo. E aí? E aí que a gente pode colocar os 2 de uma vez para aumentar a chance. Se vocês assim permitirem, eu olhei para minha esposa e falei, não, eu quero, sabe, coloca um de cada vez e tem esperança. De se não der certo, vi outro, ou se der certo, quem sabe vi um segundo depois. Aí os médicos mesmos falaram assim, não, então vamos colocar primeiro mais ou menos. Isso para mim não fazia diferença. Aí colocou mais ou menos, ficamos ali na expectativa e não deu certo. E aí foi o ruinzinho, né? Foi o ruinzinho, a vez o ruinzinho. E colocou, cara,
Quando minha esposa fez o teste, que veio mostrar para mim, nossa, eu chorei demais. O ruinzinho se chama Cecília e está com 5 anos de idade. Faz 6 agora em dezembro. Nossa, realização de vida para mim. Essa menina, eu falo para minha esposa, olha, você gerou, mas essa menina é minha. Essa aí, a minha relação com ela é muito forte. É muito bom. Entendeu? Eu levo ela na escola, eu busco ela da escola. Minha esposa, graças a Deus, me ensinou a fazer muita coisa, de limpar, de dar banho, de alimentar, de tudo, de brincar. Então, eu e ela somos assim, carne e unha. Ela vai hoje de manhã, ela foi comigo para o cursinho. Entendeu? Quando ela era bebezinha, como é que chama? Bebê conforto. Eu fui fazer um aulão de 50 minutos, minha esposa na hora não podia ficar com ela, eu peguei e levei ela, coloquei o bebê conforto em cima do tablado, tô lá dando aula. E ela lá, quietinha, assistindo. Quando ela começou a agoniar, eu coloquei ela no braço, continuei o aulão, quando acabou o aulão, ela já estava dormindo no meu braço. Então, desde o princípio, ela é assim comigo. E depois que ela estava crescendo, ela começava assim, papai, mamãe, eu quero irmãozinho, eu quero irmãozinho, eu quero irmãozinho. E aí a gente... vendo possibilidades e tal, e ela, papai, eu ia muito com ela no supermercado Duda, lá na 72, 706 Sul, e ela falava, papai, compra os irmãos pra mim lá no Duda, né? Ai, meu Deus. Aí, Se fosse assim, você minha esposa, ela formou em nutrição na UFT e ela tá fazendo outra faculdade agora. Tá fazendo medicina. E aí minha esposa chegou um momento, virou e falou pra mim assim, Jumônio, se for para ter mais filho, tem que ser agora, porque a idade está avançando e depois vai complicar mais ainda. E aí, tem possibilidade? Aí eu falei, uai, a gente tem um lote, né? Já dá para construir uma casa maior, né? Não, mas não é nem para construir, é para vender o lote para pagar a fertilização. Ah, tá. Aí nessa situação, ela falou, vamos pagar. E ela, não, mas agora para aumentar a chance... Eu quero fazer lá em São Paulo. Gente, mulher não pode ver dinheiro que já cresce o olho, né? Quero fazer lá em São Paulo, porque umas professoras minhas que são médicas e foram fazer, precisavam fazer e resolveram fazer lá, e elas devem entender melhor do que a gente. Aí tá bom. Vamos para São Paulo. Médico que as professoras fizeram, sei lá quem era. Eu sei que fomos fazer lá em São Paulo, só que lá, primeiro, é mais caro. Segundo, é mais oneroso para você ficar indo. E o médico vira para você, eu lembro, na quinta-feira à tarde, vira e fala assim, você tem que estar aqui sábado de manhã. Então você tem que comprar passagem de última hora, mais caro, para poder chegar em tempo. Mas tá, a gente foi. Quando chegou lá, que foi ver as tentativas, só deu uma tentativa. Caraca. Deu uma tentativa só e a gente, meu Deus do céu. E aí foi, né? Organizou essa tentativa, voltamos para cá. Quando foi fazer o teste depois, não vingou. Meu Deus do céu, aí era eu chorando, minha esposa chorando, sentado na cama, a Cecília no nosso colo ali no meio, chora não, papai, chora não, mamãe, por que vocês estão chorando mesmo? Sem entender nada. Aí minha esposa falou, e aí, Júnior, e agora? E agora? Eu falei, uai, e agora tem outra metade do lote. Vamos tentar. Que na realidade não tinha outra metade do lote, mas no desespero, mas aí eu percebi que já parcelava. Quer dizer, eu parcelava no cartão. Aí eu entrei em contato com um aluno meu que era gerente do Banco do Brasil e falei, bicho, tem como você ampliar o limite do meu cartão? Ele, vai, professor, para quanto você quer? Eu, não, coloca 100 mil aí. E eu, oxe, professor, o que você está fazendo? Eu, não, é um investimento que eu estou fazendo aqui, coloca aí que eu vou resolver aquilo. Não, professor, eu consigo organizar para você. Aí foi e aumentou o limite do meu cartão. Aí eu falei, mas eu não vou para São Paulo mais não. É caro demais, viu que esse negócio, para alguns dá certo, para outros não. Ou a gente faz aqui em Palmas, ou faz Goiânia ou Brasília, que dá tempo de você pegar o carro, vai. Aí ela foi e resolveu fazer em Goiânia. E lá em Goiânia, depois que a gente fez todos os procedimentos, os exames, tudo, aí o médico entrou em contato com a gente e falou assim, olha, aqui deram 10 tentativas para vocês. Nossa, quando falou 10 tentativas, eu chorei. Chorei, eu falei, cara, deu certo. 10 tentativas, deu certo? Sim. Deu certo. E aí o médico virou e falou assim, vocês querem colocar quantos de uma vez? Se colocar um embrião, 1% de chance de vir em gêmeos e 40% de chance de dar certo. Se colocar 2 embriões de uma vez, é 60% de chance de dar certo, 25% de chance de vir em gêmeos e 1% de vir em trigêmeos. Então você escolhe, tem problema se vierem gêmeos? Aí eu olhei para ela, não tem não, pelo contrário, é bênção. Aí, na primeira tentativa, colocou 2 embriões.
E acabou que ficou o nome de um de Luiz e outro de Pedro. Tá aí o menino. Caramba, Gente show. do céu, Cara, doido. massa E eu vou demais. falar, e se tivesse tentado, dá pra guardar essas 9 tentativas? Dá, Não, eu tô com um monte de filho guardado lá em Goiânia. Gente, o papo tá gostoso, Tá o bom papo tá demais. bom. E eu vou te falar, 1 hora passou. Já falei pra vocês que 1 hora aqui é pouco pra gente. E a gente precisa prolongar essas Tem horas muita aí. coisa ainda que a gente queria Ó, destrinchar eu vou com falar que ele. a gente preparou tanta pergunta que é de um lado do outro, que é tanta coisa que a gente queria conhecer, mas A gente não vai dar ter que tempo. marcar a parte 2. Parte 2, viu? E vai ter. Se ele topar, professor, se o Já senhor tá topar. feito. Ó, então pronto. Aí, se o senhor topar, a gente tem muita coisa pra conversar ainda com ele. E já uma parte 2, já vou deixar aqui registrado, tá bom, gente? Porque ele vai retornar aqui no podcast Comunica Aí. A gente vai ficar por aqui porque o nosso tempo tá estouradíssimo. A produção ali já está gritando, falando: acaba, pelo amor de Deus, olha o tempo. Mas a gente vai encerrar por aqui porque ele vai retornar. Vou retornar, O convite compromisso. está feito, pronto. porque o senhor vai retornar aqui no próximo ano, janeiro. Já vou deixar até pré-marcado Não, aqui. janeiro Não sei, não. janeiro, Janeiro é o mês que fevereiro. eu tiro de férias. Desculpa. Então pode ser janeiro, ou fevereiro, ou A gente vai março. alinhar direitinho. A gente alinha direitinho, mas eu quero muito que o senhor retorne aqui, porque ano que vem é um ano muito importante e a gente já quer saber de muitas coisas novas aí que está por vir no próximo ano. 2024 vem aí. Vem aí, vocês que se preparem, porque a gente tinha muita coisa para conversar aqui, mas infelizmente o nosso tempo está estourado. Professor, eu quero muito agradecer a participação do senhor aqui com a gente. É um prazer muito grande de lhe receber aqui, é um privilégio em saber também que o senhor aceitou esse convite de estar aqui com a gente no nosso podcast, né, Dani? Com certeza. Muito obrigado pelo tempinho aí com o senhor. Creio que a agenda aí é abarrotada, lotada, né? Mas de ter dedicado esse tempinho e o propósito é justamente esse. E como eu falei no início pro senhor, eu quero conhecer quem é Júnior Gel. Ele já me deu a mão. Prazer, Júnior Gel. Mas assim, é pouco tempo para muita história. Eu creio, é muita história e muita coisa, mas em pouquinho tempo a gente já conseguiu ver a essência, que é o principal objetivo aqui do nosso podcast. É isso aí. Muito obrigado. Vocês são muito lindos. A gente que fala isso pro senhor. Muito obrigada de verdade na verdade, por ter a sua presença aqui. A gente fica lisonjeado de ter o senhor aqui com a gente nesse podcast Comunica Aí. A gente vai encerrar por aqui. Galera, quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Vive aí mandando mensagem, dando like, dando essa moral pra gente. E nós queremos agradecer também o nosso parceiro Que Delícia, Salgadinho Que Delícia. Muito obrigado por ter acreditado nesse projeto. O nosso amigo Dorivan Simplício também, do Conecta Palmas. Muito obrigado por estar investindo também nesse projeto. E é isso. Muito obrigado por tudo. E vamos ficando por aqui. O podcast Comunica Aí!